Bem, meus alunos, agora nesta próxima lâmina, nós vamos ver alguns exemplos com going to. Vamos olhar lá para a primeira frase lá no alto. I am going to buy a new car next month. Que a tradução já está aqui do lado, vocês estão vendo? Eu vou comprar um carro novo no mês que vem. Vamos prestar atenção na construção aqui da estrutura da frase, em amarelo, que eu coloquei um quadrinho aqui em amarelo, vocês estão vendo? Então aqui nós temos o sujeito, o pronome, né, I, e aqui nós temos o verbo to be, am, seguido da expressão going to, e logo depois o verbo principal, que é buy, né, que é comprar. Eu vou comprar, né, um novo carro quando? No próximo mês. Reparem vocês que ele está planejando comprar o carro no mês que vem. Então a ação foi planejada. Por isso nós usamos aqui o going to, né? Lembrando que tem o verbo to be aqui do lado dele, ok? Vamos para a segunda frase. Sarah is going to spend her vacation in New York City. Sarah vai passar as férias na cidade de Nova York. Nós temos então o sujeito Sarah. Aqui em amarelinho nós temos o verbo to be, né? Is, seguido da expressão going to, e logo depois o verbo principal, spend. Novamente, analisando essa frase, nós estamos percebendo que Sarah, com antecedência, ela está planejando onde vai passar suas férias, né? Então, visto que ela planejou essa ação, nós precisamos usar o going to, beleza? Terceiro exemplo. They are going to watch a movie this evening. Eles vão assistir um filme esta noite. Novamente nós temos aqui o sujeito da frase, que é um pronome, né? They. Logo depois o verbo to be, are, seguido da estrutura going to. E logo depois o verbo principal, watch. Eles vão assistir, né, um filme esta noite. Evidentemente que a noite ainda não chegou, eles estão simplesmente planejando que quando a noite chegar, eles vão assistir esse filme. Então, como houve uma certa medida de planejamento, então o going to foi necessário ser usado aqui nessa frase. No outro exemplo, I look at the black clouds in the sky. It's going to rain. Aqui nós temos um caso diferente dos três primeiros que eu citei, pessoal. Aqui não há planejamento envolvido. Aqui existe uma previsão baseada em fatos. Repare que a tradução da frase é: veja aquelas nuvens escuras, vai chover. Foi uma previsão que eu fiz? Sim. Mas que medida de certeza eu tinha disso? As nuvens escuras. Olha aqui, ó, black cloud. Então eu olhei para o céu, vi as nuvens escuras e automaticamente deduzi que é quase certo que vai acontecer o quê? Que vai chover. Então quando a gente faz uma previsão baseada num fato real, que são as nuvens escuras aqui nesse caso, então a gente também usa o going to, tá vendo? Por que aqui eu usei o it? Porque o it não se refere a nenhuma pessoa, né? Está se referindo a chuva, as nuvens escuras, né? As nuvens escuras, que na verdade não é uma pessoa, né? É um ser abstrato, é uma coisa abstrata, então a gente usa o it. Na próxima lâmina, que nós vamos ver agora, tem mais 3 exemplos. Me and my boyfriend are going to marry next year. Me and my boyfriend are going to marry next year. Eu e meu namorado vamos nos casar no ano que vem. Repare que nós temos aqui a construção are going to, né? Que é o verbo to be, seguido de going to. Então a frase está dizendo que ela, né, no caso, e o namorado dela vão se casar no ano que vem. Então eles estão planejando fazer isso só no ano que vem. Então houve planejamento? Então é por isso que foi usado o going to. Na outra frase, I can't go. I'm going to meet some friends. I can't go. I am going to meet some friends. Não posso ir. Eu vou encontrar uns amigos.
né? Então, provavelmente, eu estou dizendo que não posso ir a um determinado encontro com alguém porque eu já planejei encontrar alguns amigos. Então, aqui a gente repara que houve também certa medida de planejamento. Então, aqui nós usamos a estrutura verbo to be, am, seguido de going to. E logo depois o verbo principal, que é o meet, né? Encontrar. No último exemplo, nós temos Mike, my sister, is going to the supermarket. Do you need anything? Mike, minha irmã vai ao supermercado. Você precisa de alguma coisa? Né? Então repare que ele está dizendo que a irmã dele vai ao supermercado. Ela ainda não foi, mas está planejando ir. Quando ela for, né, talvez, se você quiser precisar de alguma coisa, aí a gente inclui seu pedido na lista para ela ir lá comprar. Então aqui também houve um certo grau de planejamento, né? Por isso que a gente tem aqui o verbo to be, is, seguido da estrutura going to. Ok? Continuando na próxima lâmina, nós temos aqui uma outra informação muito importante. Como abreviar o going to? Nós sabemos que o americano em especial, até o brasileiro também faz isso, né? O povo brasileiro, a gente abrevia muito as palavras. Então o americano ele também faz isso, né? Ele abrevia o going to. Vamos ver como é que ele faz isso em duas situações. Olha aqui. I am going to buy a new car next month. Aquela frase que a gente viu anteriormente, né? Eu vou comprar um carro novo no mês que vem. I am going to buy. Eu vou comprar. I am going to buy. Agora olha essa mesma frase aqui embaixo. I am going to buy. Reparou? Eu peguei o verbo to be, am, e abreviei ele, ó, né? Saiu a letrinha A e no lugar dela entrou aquilo que nós chamamos de apóstrofo. Então, o apóstrofo, né, que é essa vírgulazinha aqui, ficou no lugar do A, né? Quer dizer, em outras palavras, eu abreviei o verbo to be. Só isso. Então, é assim que a gente abrevia o going to, né? A palavra going to, essa expressão going to, a gente não mexe nela. A gente mexe no verbo auxiliar, que é o verbo to be, que está aqui do lado. Vamos para esse segundo caso aqui, que começa com Sarah. Sarah is going to spend her vacation in New York City. Aquela mesma frase que a gente viu lá atrás, né? Sarah vai passar as férias na cidade de Nova York. Repare que aqui eu tenho Sarah, seguido do verbo to be, is, e depois going to spend. Na frase de baixo, que é a mesma da de cima, olha, repara que eu abreviei o verbo to be, is, né? Olha aqui como é que o is ficou. Ficou só um apóstrofo S, né? Sarah's, e não mais Sarah is, mas Sarah's going to spend, né? Sarah vai passar. Então a gente abrevia só o verbo to be, beleza? Como falar frases negativas com going to? Agora eu quero dizer não no futuro, né? Falar frases negativas com going to. Aqui nós temos dois exemplos, ó. Essa palavrinha not, que está aqui no quadrinho amarelo, é ela que indica que a frase está na forma negativa. E veja onde ela ficou. Ela ficou justamente entre o verbo auxiliar, am, que é o verbo to be, e o going to. Ela fica bem aqui no meio, ó. Tá vendo onde nós vamos colocar ela? I am not going to talk you until you apologize. Eu não vou conversar com você até você se desculpar. Eu não vou conversar com você. I am not going to talk you. Repare que o not, mais uma vez repetindo, onde é que ele fica? Entre o verbo auxiliar, que é o am, né, o verbo to be, e a expressão going to. Ele fica aqui nesse meio, beleza? Olha aqui o outro exemplo embaixo. You are not going to see Martin tonight. Você não vai ver Martin esta noite. Olha onde é que o not ficou. No meio, no mesmo jeito da frase de cima. Ele ficou entre o verbo to be, are, e a expressão going to. Dessa forma, as duas frases estão na negativa, porque eu só fiz acrescentar o not aqui, beleza? Na próxima lâmina,
Nós vamos agora ver como é que a gente pode usar o going to em frases interrogativas. Olha aqui, quando a gente vai fazer uma pergunta usando going to, a única coisa que acontece é que a gente troca só duas palavrinhas de lugar. O pronome you, que na forma afirmativa ficaria aqui no início, ele vai agora trocar de lugar com o verbo to be, are you, né? Se fosse uma frase afirmativa, ficaria you are. Mas como eu quero fazer uma pergunta, eu só faço trocar essas duas palavrinhas de lugar. Em vez de you are, vai ficar are you. E o resto da frase ninguém mexe, deixa lá quieto. O resto da frase a gente não muda, só muda as duas palavrinhas do início. Are you going to see Martin tonight? Você vai encontrar o Martin hoje à noite? A mesma coisa aqui embaixo, ó. Is he going to drive like this? Ele vai dirigir assim mesmo? Repare que essa frase no início a gente tem um verbo aqui, ó. Is he. Assim como na frase de cima, né? O verbo to be veio para frente do pronome. Aqui do mesmo jeito, ó. O verbo to be is veio para frente do pronome. Se fosse uma frase afirmativa, a gente inverteria, né? Colocaria o he na frente e o is depois. Mas como não é afirmativa, é interrogativa, a gente sempre tem que botar o verbo na frente. Nesse caso, o verbo que eu estou falando não é o verbo principal, é o verbo auxiliar, que é o verbo to be, né? Perguntou, o verbo tem que vir para frente. Novamente, perguntou, o verbo tem que vir para frente, que nesse caso a gente usa o verbo to be. Agora vamos falar do último, né? Que é o will. Já falamos um pouquinho sobre o going to. Agora, quando é que a gente deve usar o will? Prefira usar o will quando você quiser falar de um futuro que não foi planejado. Ou então sobre decisões rápidas que você toma ali na hora, né? Às vezes a gente tem que tomar uma decisão sem ter planejado. Vamos ver alguns casos? Olha lá em cima. I am hungry. I will make myself a sandwich. Do you want one? Eu estou com fome. Vou fazer um sanduíche. Quer um? Repare aqui, nesta frase, que depois do pronome I, tá aqui no amarelinho, tá vendo? Aí nós usamos o will, né? Então a gente usa o will sempre depois do pronome, quando a frase for afirmativa. I will make, né? Eu vou fazer. I will make, eu vou fazer. E não eu faço, eu vou fazer. Né? Então por que ela está dizendo que vai fazer um sanduíche? Porque ali naquele momento ela ficou com fome. Então exatamente naquele mesmo momento ela tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Fazer o sanduíche, né? Ela não tinha programado com antecedência fazer esse sanduíche. Foi uma decisão tomada ali na hora. Vamos ver a segunda frase. Your bag look heavy. She will carry those for you. Your bag look heavy. She will carry those for you. Né? As sacolas dela parecem pesadas. Ela vai carregá-las para você. Repare, né? Que aqui nós temos o ela, she, depois a expressão will, que indica futuro, seguida do verbo principal, carry, né? Que é carregar. She will carry. Ela vai carregar. Agora, por que a gente usou will e não going to? Porque aqui, né, a pessoa estava andando na rua, viu alguém carregando umas sacolas pesadas e naquele exato momento ela tomou a decisão. Poxa, vai lá, ajuda ela a carregar, que a sacola está pesada. Então não pode, a gente não planeja sair de casa e que vai encontrar uma pessoa na rua que está carregando sacola para poder oferecer ajuda, né? Não existe planejamento aqui. Foi uma decisão tomada na hora. Terceira. Don't be scared. He will turn on the light. Não fique com medo. Ele vai acender as luzes, né? Aqui saiu aqui um voo errado, né, pessoal? Mas aqui é vai, viu? Ele vai acender as luzes. Então aqui nós temos o ele, né? He, aqui em amarelinho, tá vendo? Seguido da expressão que indica futuro, ó, will. E depois o verbo turn on, que quer dizer acender, né? Ou ligar.
He will turn on. Ele vai acender. Ele vai ligar. Mas será que eu planejei fazer isso? Né? Será que eu imaginei que de repente as luzes iam se apagar? Que ia acabar a luz? E que isso poderia gerar medo? E daí, em consequência disso, eu acalmar alguém dizendo que ele vai ligar as luzes? Então nada disso teve planejamento. Foi coisas que aconteceram no momento da fala. Né? Eu usei aqui o will como futuro, mas para expressar coisas que aconteceram no momento da fala e não antes do momento da fala. Agora o último exemplo. Sorry, I forgot. I will be there in a second. Desculpa, eu me esqueci. Eu vou estar aí em um segundo. Repare, eu vou estar aí. I will be there. Né? Eu. Will be there. Vou estar aí, né? Eu vou estar aí. Aqui um futuro. Mas foi um futuro planejado? Não. Porque note que no início da frase ele disse sorry, I forgot. Né? Desculpa, eu me esqueci. Será que eu planejei me esquecer de alguma coisa? Ninguém planeja esquecer de alguma coisa, né? Normalmente. Então, como foi uma coisa que aconteceu naquela hora, né? Deu aquele esquecimento no momento, e aí a pessoa promete que vai estar aí em um segundo. Então, é por isso que nós usamos o will e não o going to. Beleza? Como é que a gente pode abreviar o will? Vamos ver? Vamos usar as mesmas frases que a gente usou antes. Your bags look heavy. I'll carry those for you. Repara aqui no amarelinho que nós usamos o pronome I, que é eu, e no lugar de usar a palavra will, né, a gente tira o W, tira o I e só deixa os dois L's. Aí fica I, apóstrofo, dois L's. Então sempre que vocês observarem que numa frase tem um apóstrofo com dois L's, saiba que foi a palavra will que ficou abreviada, né? Assim a gente prefere até usar o caso aqui abreviado do que escrever mesmo will, né? Então, eu vou carregar elas para você, né? I carry those for you. Então, aqui houve um abreviamento. Agora, vamos para cá, para o segundo exemplo. Segundo exemplo. Don't be scared. He'll turn on the light, né? Não fique preocupado, não fique com medo. Ele vai ligar as luzes. Olha aqui como é que ficou o will, a palavra will. Ela deveria aparecer aqui, né? Mas nós abreviamos ela. Botamos o pronome he, seguido do apóstrofo e dois L's. Repare que você sempre vai abreviar o will coladinho aqui com o pronome, né? Ali ele ficou coladinho com o pronome I, aqui ele está coladinho com o pronome he, né? Então a gente sempre abrevia ele junto com o pronome que antecedeu ele. E a última, she'll go with you. Ela irá com você. Repare que o will aqui também foi abreviado, ó. A gente pegou o pronome she, logo depois deveria ter vindo aqui a palavra will, né? Mas a gente abreviou e colocou um apóstrofo com dois L's, né? Então como é que se abrevia o will? Apóstrofo com dois L's. E agora como é que a gente faz para falar o will em frases negativas? Vamos ver? He will not go with you. Ele não irá com você. Onde é que o not aparece? Tá vendo? Olha aqui o not aqui, ó. Ele vai vir sempre depois do will e antes do verbo principal, né? Então eu posso usar o not assim, do jeitinho que vocês estão vendo aqui, ó. Escrever a palavra not mesmo, tá vendo? Como eu também posso abreviar a palavra not. Olha aqui embaixo, ó. He won't go with you. A mesma frase de cima, só que a de baixo está abreviada, né? Então o que é o want? É a forma negativa de will. Vou repetir. O que é want? É a forma negativa do will, né? Ele não vai. Então é só a gente colocar o W, né? O O e o N apóstrofe T. Want, né? Ele não vai. Mesma coisa aqui embaixo, ó. She will not do this again. Ela não vai fazer isso de novo, né? Olha aqui onde é que o not ele aparece.
depois do will e antes do verbo principal. Mas eu posso abreviar essas duas palavrinhas? Em vez de escrever will not, como é que eu posso escrever? Want. Do mesmo jeito lá de cima, tá vendo? Então você pode optar, todas as duas estão certas. Você pode escolher usar essa de cima ou essa de baixo. Todas as duas estão na forma negativa. Agora, como colocar elas na frase interrogativa? É fácil. Para a gente fazer uma pergunta usando will, basta a gente colocar ele no início da frase. Ó. Todos os 3 exemplos que nós temos aqui, o will veio para frente do pronome she. A gente só trocou eles de lugar. Porque na forma afirmativa, o she vinha aqui no início e o will vinha depois, né? Agora, olha o que aconteceu. A gente só trocou elas duas de lugar. O will veio para frente e o she ficou aqui depois. Ó. Will she do this again? Ela fará isso novamente? Will he go with you? Ele irá com você? Will they come to the party? Eles virão à festa, né? Então basta colocar o will na frente do pronome e o resto da frase ninguém precisa mexer. A gente só troca as duas primeiras de lugar. Perguntou? Verbo tem que vir para frente, né? Então no caso aqui não é um verbo, mas o will é a expressão, né, que refere-se ao futuro, ela tem que vir aqui para frente. Aqui, para terminar nossa aula de hoje, coloquei umas atividadezinhas para a gente fazer juntos. Né? Aqui nós temos que escolher qual dessas duas opções que estão entre parênteses nós vamos usar. Se é will ou se é o be going to. Nós temos 4 frases e aí vocês vão escolher, né, qual delas vocês vão usar. Tá certo? Então vamos lá. Primeira, letra A. There is no coffee. Não tem café. I get some.